Eu acho que a relação que nós estabelecemos, né, com o Ancelotti, com o staff dele, tem um ponto inicial que foi realmente a nossa ida, minha e do Juan para lá. Foi a oportunidade que nós tivemos e nos preparamos para fazer essa reunião, de apresentar para ele como é o funcionamento, né, do departamento de seleções. Ele realmente não tinha essa ideia, o que é normal, porque sempre foi um treinador de clube, hiper vencedor, o maior de todos, mas em termos de seleções, assim, também é a primeira vez dele, né? E eu e o Juan, que estamos aqui praticamente um ano e 3 meses, a gente também passou por um período de aprendizado. Então a gente teve a oportunidade de mostrar para ele o funcionamento, quem são as pessoas, como são os processos, qual o nosso planejamento até a Copa do Mundo. E o último assunto foi justamente os nomes e a lista, porque para nós era mais importante ter aquele tempo para dizer, olha, você vai chegar, né, nesse tipo de organização. E nós fomos no limite do departamento de seleções, né, porque a CBF é um mundo, mas o departamento de seleções é o que nos diz respeito. Por último, a gente entrou no debate dos nomes e ele ficou, obviamente, impressionado com a estrutura mesmo, com o funcionamento, e pôde, nesses dias dele no Brasil, acho que comprovar que o que nós apresentamos lá é aplicado aqui realmente. Então, acho que isso melhorou e aumentou ainda mais a conexão e a confiança dele, né, na gente aqui. Está sendo muito bacana esses dias aí. Não, também encaro isso com toda a naturalidade do mundo. A gente apresentou 55 nomes e inseriu mais 3, que ele pediu, mas que não fizeram parte da lista dos 25, porque nós explicamos o que é a lista larga, explicamos o que é o ciclo de convocação. Você, no início, elege a lista larga, depois você faz todo o acompanhamento, depois você escolhe os convocados, né, na lista final, enfim. E dos 25 que aqui estão, todos estavam lá, né? É claro que a gente debateu muito mais sobre os atletas que atuam no futebol brasileiro, não aqueles que regressaram da Europa, porque ele, obviamente, já conhecia mais do futebol brasileiro, mas ele sabia de tudo, todos ele já sabia, porque ele também se preparou para a reunião, né? Então, assim, foi um debate em alto nível, e as questões mesmo ali das nossas conversas internas foram questões de opinião, de passar para ele. Nós abastecemos todos os jogadores com os vídeos para que eles pudessem, naqueles poucos dias ali, ter uma ideia para definir. Sempre foi confeccionada a lista larga em muitas mãos e meio que acabava convergindo para a decisão mais pessoal do treinador, uns 23, nesse caso 25, o que é normal. Por quê? Porque quando você amplia essa lista larga, 50, 60 nomes, nós todos do departamento trabalhamos para abastecer de informação, que não é só a técnica, não é só o vídeo, não é só ver em loco, é a situação comportamental, a situação muitas vezes clínica, desempenho. Nós temos acesso e o feedback dos clubes em relação ao desempenho físico no campo. Tudo isso é levado em consideração, minutagem, para depois a escolha. Aí sim, essa escolha da lista final, ela passa muito, mas muito, quase que só pelo treinador. Enfim, foi o que aconteceu. É claro que nós participávamos das reuniões na CBF a respeito da escolha, a respeito, né, da possibilidade de trazer o Ancelotti, e tinham outros 2 nomes. Então nós vínhamos debatendo, mas após a definição e o anúncio dele, o qual na parte negocial realmente nós não participamos, é que nos foi designada a missão de tratar de toda essa parte. Eu quero crer e acredito, por tudo que a gente está vivendo, que essa ida a Madrid, ela foi...
eu quero pensar que ela também fez parte dessa negociação. Porque uma negociação, ela não é você definir remuneração, não é definir prazo de contrato apenas. Por mais que eu tenha feito isso em clube ao longo de 22 anos de carreira, né? Mas você apresentar o que é verdadeiramente o projeto, como que as coisas são, como que as coisas realmente acontecem na prática, na minha visão, ela também faz parte de uma negociação. Ela só não é uma negociação financeira, que essa realmente não participei, foi uma opção, né, do ex-presidente, Edinaldo, enfim, e que nós respeitamos, e depois tivemos a oportunidade de finalizar tudo isso. Penso talvez que se nós não tivéssemos apresentado tudo isso para ele, eu não sei qual seria a reação dele, né, porque ele nem tinha vindo ao Brasil ainda. Prontamente já nos foi passadas as diretrizes de como que as coisas iam funcionar, e nós, as pessoas da CBF também entraram em contato com ele por vídeo para tranquilizá-lo de que todo o contrato seria respeitado, e principalmente o desejo, né, da CBF em contar com ele. Então, em pouco tempo ele já estava dentro da situação de tudo que estava acontecendo. Pois é, ao você lembrar do caso do Neymar, eu acho que dá para a gente tentar aqui esclarecer o que realmente é uma lista larga. O Neymar estava. O que é a lista larga? São aqueles jogadores que, no entendimento da comissão técnica nossa, merecem estarem sendo observados constantemente. Esse é um caso. Para essa, ele ainda não estava no ritmo de jogo, estava voltando a lesão, ok, mas ele nunca deixou de ser importante. E ali tem outros tantos, de forma semelhante, a não ser casos, vamos lá, de uma lesão, tipo um LCA de Militão, um Bremer voltando. Estou falando de alguns que já estiveram conosco, mas os demais é isso. Bom, desde que eu fui convidado para trabalhar na CBF, eu fiz o contato, eu fui até Belo Horizonte, numa dessas revisões do Lasmar, com o Neymar, e a partir de então a gente sempre criou uma relação. Quando ele foi em Copa América, sempre que a gente pode, a gente tá falando, porque por mais que se tenha debate, ele é um jogador diferente, né? E também no que ele representa. Então, nossa relação é ótima. Num dia, o Mister mesmo falou com ele, falou através do meu telefone, no primeiro momento. E não foi só com ele que se falou com outros também, que naquele momento, olha, não seriam chamados, mas que tem um nível de importância elevado para nós. E tá tudo certo. O que a gente quer, o que eu acho que todos nós e vocês querem, é que ele, nesse período de um ano que temos para frente, ele possa atingir o ritmo dele, que ele está acostumado, e se isso acontecer, ele vai estar conosco, não tenha dúvida. É óbvio que nós vamos estar muito próximo na questão técnica, né, Caí? Mas como é uma questão negocial nesse primeiro momento, nós não temos nem a condição de interferir nisso, é muito difícil. Diferentemente, às vezes, de um atleta que você conta e ele não está sendo utilizado pelo clube, certo? Eu aí, na memória, eu lembro muito bem na questão foi o Júlio César, né, que antes de ir para a Copa, ele fez uma opção de jogar, foi em Vancouver, né? Justamente porque ele não vinha jogando no clube. É uma situação diferente. O Neymar, no momento que ele decidir seu futuro, seja no Santos ou não, ele vai para jogar. Então, assim, aí o nosso papel vai ser qual? Esse acompanhamento muito mais clínico, físico e técnico do que propriamente negocial. Não, assim, ele deu uma declaração, né, no clube dele, não foi dentro do nosso ambiente, mas obviamente que eu falei com ele. Eu fui o primeiro e talvez o único até agora, pela relação que eu tenho com o Danilo e pelo que ele representa. Porque ele é um capitão muitas vezes nem jogando, né? E
um cara que tem a capacidade de discernimento das coisas e ele mesmo admitiu que o que saiu, ele utilizou uma palavra que indevida para o momento e que não era o que ele queria expressar. O que ele desejava expressar naquele momento é que as inúmeras interrupções de trabalho, agora, né, mudança de presidência, que tipo de cenário, querendo ou não, isso acaba transpirando dentro, é normal, e que isso, querendo ou não, quando você não tem, vamos lá, um objetivo, o objetivo é claro, mas e o caminho até lá? É nisso que ele se referiu. Em contrapartida, em outras manifestações, ele diz que quando ele se refere, não é a estrutura aqui, não é o bom andamento que eles têm aqui. É justamente uma questão de cenário. E que tudo, que é uma coisa que eu concordo, se você fizer tudo certo fora de campo, você já tem uma enorme dificuldade de vencer. Se você não fizer, a dificuldade aumenta. Mas, às vezes, essas correções de rota, ajustes, acontece de logo ali na frente as coisas encaixarem e podem dar certo. Ele não sacramentou absolutamente nada. A visão dele era essa, que se a CBF não precisasse passar por isso, poderíamos estar em outro estágio. Mas ele mesmo admitiu que a palavra utilizada é indevida e não é o que ele pensa. Enfim, ele vai ter a oportunidade, né, de se manifestar, mas ele é uma figura muito importante dentro e fora do campo para todos nós. Além de ser tem um grande caráter, uma excelente figura humana e que eu tenho uma relação muito próxima também, por isso que fui conversar com ele para ter um entendimento e poder estar aqui falando para vocês. O futebol é uma eterna avaliação, né? Todos nós somos avaliados externamente e internamente, inclusive os atletas. Porque na seleção tem isso. Você é convocado numa data FIFA, você vai ser avaliado aqui desde o momento que você entra, o teu comportamento, o teu nível de comprometimento, a tua parte técnica, física. E na outra o treinador vai ter a liberdade, né, de te chamar ou não. Então todos nós estamos constantemente sendo avaliados. E a gente faz, as nossas reuniões, pós-data FIFA, elas são baseadas nisso. O que nós temos que melhorar nesse ciclo aqui? E a gente tem, assim, sido muito criterioso, assim, muito cuidadoso na hora de planificar tudo isso. É quase que um minuto a minuto de todas as nossas ações, inclusive essas aqui, de atender, né, as exclusivas da imprensa. Mas como eu te disse, o que ao final vai balizar uma avaliação é o resultado. Mas eu acho que a gente evoluiu bastante, sim. É reconhecimento deles, mas é ruim, né? Não podemos fechar os olhos de que muitas vezes o que toma espaço na mídia são as notícias ruins da CBF. Deveria ser de outra forma, mas também a gente não controla nesse momento. Então nós temos que ter o foco aqui. E gostaria que depois vocês perguntassem a eles justamente isso, né? Porque foi a explicação da Danilo. Não me referia ao nosso ambiente aqui, nada. Difícil, porque o torcedor, seleção, clube, ele é muito passional. E qual que é a diferença? No clube, você faz um jogo, 3 dias depois você joga de novo, você trabalha, você corrige. Aqui nós temos blocos de 2 jogos, né? Então, se você não vence ou passa uma mensagem positiva, somente daqui a 3 meses você tem essa possibilidade, ou 2 meses, enfim. Né? Segundo semestre, menos, os intervalos são menores. Mas, cara, assim, eu acho que nós temos que seguir com essa expectativa positiva, equilibrada, porque ainda é muito no início, mas é óbvio que a chegada dele traz uma inspiração para os jogadores, enfim, para o torcedor. Eu acho que a gente tem que seguir isso aí, porque se até ontem não era essa a expectativa, que bom que ela existe. Eu penso dessa forma, que bom que ela existe. Porque independente, a seleção ia chegar respeitada na Copa, de qualquer forma, por ser a seleção brasileira. E a expectativa ela sempre vai ser alta.
Eu não me lembro, ao longo desses meus tantos anos, de alguma vez a seleção brasileira ir para uma Copa do Mundo e dizer, não, vamos lá para chegar entre os 8, os 4. Não lembro. Então essa responsabilidade a gente sabe. Eu quero crer que isso é positivo que a gente está vivendo. E dentro do campo, os ajustes, a escolha dos atletas, o nível de comprometimento, eu acho que vai melhorar ao longo do período. Mas vamos viver essa expectativa boa. É melhor do que não tê-la. Isso eu não tenho... Eu seria incoerente as minhas convicções se eu chegasse aqui e cravasse isso. Nunca vou falar, nunca falei. Mas eu tenho certeza absoluta que a seleção brasileira vai chegar como forte concorrente ao título. Como foi em todas as vezes, e nessa será da mesma forma. E com a expectativa alta, como eu te falei agora. Uma Copa do Mundo, ela é uma competição que ela praticamente tem 2 formatos numa mesma. Você joga a fase de grupos para classificar agora mesmo, e depois já começa a eliminatória. E aí, meu amigo, é o detalhe, nós temos assim que trabalhar, revisitar o que aconteceu nas últimas, para saber que o detalhe, ou ele te põe numa final ou ele te manda para casa. Essa é a verdade.